Você já imaginou olhar para o céu e, em vez de chuva, ver coisas bizarras caindo do nada? Pois é, o céu já despejou desde peixes vivos, até dinheiro e até carne misteriosa. Hoje eu vou te contar 7 coisas estranhas que já caíram do céu, e que parecem até coisa de filme, mas aconteceram de verdade. Prepare-se para se surpreender com esses fenômenos incríveis e, claro, um pouco assustadores. Bora começar? Chuva de peixes. Em uma pequena cidade chamada Yoro, no interior de Honduras, moradores presenciam um fenômeno que parece saído da Bíblia. Chuvas de peixes. Todos os anos entre os meses de maio e julho, logo após uma forte tempestade com trovões e ventania, algo surreal acontece. Centenas de peixes aparecem no chão, em ruas de terra, calçadas e campos, alguns ainda vivos, outros já mortos. Não há rios por perto, não há lagos, mas há peixes, como se tivessem caído do céu. Essa chuva de peixes acontece há mais de um século, e os moradores o consideram um milagre divino, resultado das orações de um missionário espanhol, chamado Padre José Manuel Subirana, que no século XIX teria pedido a Deus um sinal para acabar com a fome da população local. Desde então, dizem, a chuva de peixes ocorre como uma bênção dos céus. A teoria mais aceita por meteorologistas é que os peixes seriam sugados de rios distantes por trombas d'água ou redemoinhos atmosféricos e lançados durante tempestades. Mas há um detalhe estranho. Os peixes encontrados em Ouro são pequenos e cegos, do tipo que vive em cavernas subterrâneas, o que levanta a hipótese de que eles talvez venham do subsolo, emergindo com a força da chuva, e não exatamente caindo do céu. Chuva de carne. Em 3 de março de 1876, na zona rural de Olympia Springs, Kentucky, Estados Unidos da América, moradores ficaram em choque quando pedaços de carne crua começaram a cair do céu. Os fragmentos cobriram o chão e cercas de uma fazenda, em uma área de quase 100 metros. A dona da propriedade, Mrs. Allen Crouch, foi uma das primeiras a ver o fenômeno. Vizinhos relataram que os pedaços tinham aparência de carne de vaca ou carneiro, e alguns até chegaram a experimentá-los. Cientistas da época analisaram amostras e sugeriram que os tecidos pareciam pulmões ou cartilagem animal. A explicação mais aceita é que abutres teriam vomitado a carne enquanto voavam em grupo, um comportamento comum dessas aves quando precisam ficar mais leves para fugir de predadores. Mesmo assim, o caso nunca foi completamente explicado, e até hoje, a chamada chuva de carne de Kentucky permanece como um dos eventos mais bizarros e inexplicáveis da história americana. Chuva de rãs. Em junho de 2010, moradores da cidade de Puspikladani, no leste da Hungria, testemunharam um fenômeno incomum. Centenas de pequenas rãs caíram do céu após uma forte tempestade. As rãs estavam vivas e cobriram ruas, calçadas e jardins. O local não tinha lagos ou rios próximos, o que aumentou o espanto da população. O caso foi registrado por jornais e compartilhado em redes sociais, com fotos mostrando a cena surreal. A explicação mais aceita é que uma tromba d'água ou redemoinho, formado em áreas alagadas próximas, teria sugado os animais e os lançado sobre a cidade durante a chuva. Esse tipo de fenômeno já ocorreu em outros países, e apesar de raro, é cientificamente possível. Chuva de sangue. Em abril de 2012, várias regiões do Sri Lanka foram surpreendidas por um fenômeno natural impressionante e incomum. A chuva que caiu estava tingida de um vermelho intenso, parecendo como se o céu estivesse derramando sangue. Moradores relataram que a água da chuva estava estranhamente colorida, e o fenômeno rapidamente chamou a atenção da mídia local e internacional. Como em ocorrências anteriores no país, amostras da água foram coletadas para análise científica. Os especialistas confirmaram que a coloração vermelha da água era causada por uma grande concentração de esporos de algas microscópicas, principalmente do gênero Trentepolia, que estavam suspensos na atmosfera e se misturaram à água da chuva. Esses esporos, quando em grande quantidade, são capazes de tingir a chuva, causando o que se conhece como chuva vermelha. Esse tipo de fenômeno é raro, mas já foi registrado em outras partes do mundo, como na Índia e em partes da Austrália. Dinheiro caindo do céu. Em 2007, um fenômeno inusitado chamou a atenção na Alemanha. Durante uma manhã comum, notas de dinheiro começaram a cair do céu sobre uma cidade. Motoristas e pedestres ficaram surpresos ao ver moedas e cédulas espalhadas pelas ruas e carros. A explicação para esse curioso evento foi que um saco com dinheiro havia sido acidentalmente aberto
ou perdido durante o transporte por um caminhão ou avião, espalhando as notas pelo ar. Algumas pessoas correram para recolher o dinheiro. Enquanto as autoridades investigavam a origem do dinheiro voador, apesar do susto e da confusão, o caso ficou famoso como um dos momentos mais estranhos em que o céu pareceu literalmente chover dinheiro. Chuva de aranhas. Na Austrália, especialmente em regiões como Queensland e Nova Gales do Sul, é comum que durante a primavera e o início do verão, o céu fique literalmente coberto por uma teia invisível. Isso acontece quando milhares, às vezes milhões de aranhas jovens se lançam ao ar, usando um comportamento chamado balonismo. As aranhas soltam longos fios de seda que funcionam como paraquedas, permitindo que elas sejam carregadas pelo vento e viajem por grandes distâncias, até dezenas de quilômetros. Esse fenômeno pode fazer parecer que caem ou voam aranhas do céu. Em 2013, por exemplo, moradores da cidade de Glen Innes, no estado de Nova Gales do Sul, ficaram surpresos ao ver suas ruas e árvores cobertas por uma fina camada de seda e centenas de pequenas aranhas saltitantes. A cena parecia saída de um filme de terror, mas é um processo natural de dispersão para essas espécies. Apesar de causar medo em algumas pessoas, a chuva de aranhas não representa perigo. As espécies envolvidas são geralmente pequenas e inofensivas. Chuva de gel. Em 2004, moradores de uma pequena cidade nos Estados Unidos ficaram perplexos ao ver uma estranha chuva de gel caindo do céu. Pequenas massas gelatinosas, translúcidas e pegajosas apareceram em ruas e quintais após uma tempestade. Esse tipo de fenômeno é conhecido como chuva de gel ou gelatina do céu. Ocorre quando substâncias orgânicas ou químicas são suspensas na atmosfera e precipitam em forma de gel. Em alguns casos, acredita-se que o material possa ser originado de colônias de bactérias ou organismos marinhos transportados por ventos fortes. Embora bizarro, a chuva de gel não representa perigo e costuma se dissolver ou secar rapidamente. E aí, gostou do vídeo? Qual dessas coisas que caíram do céu você achou mais louca? Conta aqui nos comentários. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Tem muito mais curiosidades bizarras e mistérios do mundo vindo por aí. Então, fica ligado. Até a próxima e lembre-se, no céu pode cair qualquer coisa, até o inesperado.